A paz do Senhor para os irmãos. Eu quero glorificar a Deus por poder mais uma vez estar reunido com os irmãos para louvarmos a Deus, para buscarmos ao Senhor e também para meditarmos na sua palavra. Fui convocado pelo nosso presidente, o Bispo Abner, para estar assumindo essa grande responsabilidade de ministrar a palavra no culto de doutrina da matriz e dar continuidade à série de mensagens que o bispo está ministrando aqui semanalmente sobre as parábolas de Jesus. E eu sempre expresso isso para ele e também para a igreja. É uma honra, é uma tremenda honra ser convocado pelo bispo para ministrar num culto de doutrina. É uma confiança que ele demonstra, é um privilégio e evidentemente uma tremenda responsabilidade. Então conto com as orações dos santos para estarmos juntos, prosseguindo com as mensagens que o Espírito Santo tem colocado no coração e na mente do nosso presidente, Bispo Abner. E hoje nós estaremos juntos refletindo, pensando em mais uma parábola proferida por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido a igreja para que abra a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, do versículo 24 ao versículo 27. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Convido os irmãos para fazermos uma leitura alternada. E o 27, todos leremos juntos. Página de número 11 da Bíblia do Culto no Novo Testamento. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Podeis assentar. Convido os irmãos a manterem a Bíblia aberta neste texto. Convido os irmãos para nos situarmos no contexto deste texto. Isso vai nos ajudar nessa reflexão. Esse texto faz parte de uma série de ensinos que Jesus transmitiu,
que estão registrados nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós podemos considerar esses 3 capítulos como a constituição do reino espiritual de Deus. Em 2019, o bispo Abner, ele ministrou aqui uma mensagem sobre este texto, e eu não esqueci mais dessa expressão que ele usou, se referindo a esses 3 capítulos, a constituição do reino espiritual de Deus. Mateus 5, 6 e 7, Jesus está falando sobre as leis do reino, os princípios do reino. Antes, Jesus já havia pregado dizendo que o reino é chegado. Mateus capítulo 4, versículo 17, registra o conteúdo da primeira pregação de Jesus, quando iniciou o seu ministério, dizendo: começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, em Mateus 4, Jesus diz que o reino é chegado. Em Mateus 5, 6 e 7, ele revela os princípios do seu reino. Mateus 5, 6 e 7, ele revela as leis do seu reino. Mateus 5, 6 e 7, ele diz como deve ser o viver de todo aquele que entra nesse reino. E aí nós vamos ver que a partir do versículo 13 do capítulo 7, que nós estamos hoje focando, eu peço aos irmãos que voltem um pouquinho, porque a partir do versículo 13, os comentaristas, eles são quase que unânimes para dizer, é como se Jesus estivesse iniciando a conclusão do sermão da montanha. A partir do versículo 13, o foco agora, a partir do versículo 13, é como se Jesus estivesse chamando os seus discípulos. Após apresentar os princípios, após apresentar a lei, após apresentar a constituição do reino, a partir do versículo 13, ele agora chama os discípulos, convoca os discípulos para tomar uma decisão. Os discípulos precisam fazer uma escolha. Os discípulos são chamados a aplicar os princípios do reino. Os discípulos são convocados a ter atitudes a partir do que Jesus acabou de dizer. Guardem essas expressões: decisão, escolha, aplicação e atitude. É o que se espera daquele que diz que é um cidadão do reino dos céus. É o que se espera daquele que toma conhecimento sobre os princípios do reino. Nós somos chamados a uma escolha. Nós somos chamados a decidir.
O que vamos fazer com as bem-aventuranças? O que vamos fazer com o que Jesus diz que somos sal e luz? O que vamos fazer com o que Jesus disse sobre perdão, sobre amar, sobre oração, sobre jejum, sobre esmola, sobre dinheiro? O que vamos fazer com isto? Nós precisamos decidir. Irmãos, isso é tão relevante, isso é tão importante, que Jesus, Ele conclui a seu ensino, seu sermão, ele é tão importante esses aspectos. Que aspectos, pastor? Decisão, escolha, aplicação e atitude. Isso é tão importante que Jesus conclui o seu sermão apresentando 4 advertências. A partir do versículo 13, agora Jesus está apresentando 4 advertências. E notem, cada uma destas advertências, Jesus apresenta um par de contrastes. Ou seja, temos que decidir. Primeiro contraste, 2 caminhos. Segundo contraste, 2 árvores. Terceiro contraste, 2 afirmações. Quarto contraste, 2 construtores. Nós precisamos decidir. Qual é o caminho? Qual é a árvore? Qual é a afirmação? Qual é a construção? E por que podemos pensar Jesus apresenta essas advertências com estes contrastes? Existe a possibilidade de ocorrerem tragédias na vida de uma pessoa. Cada advertência dessa revela a possibilidade de ocorrerem tragédias na vida de uma pessoa. Primeira advertência: a tragédia é a pessoa no final da sua caminhada encontrar a perdição. Segunda advertência: a tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela viver sendo enganada. Terceira tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é no final ela ouvir: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E quarta tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa: a casa caiu. É possível que quando a gente ouve a palavra tragédia, e é natural, a gente pense no que está acontecendo na Bahia, a gente pense no que está acontecendo em Minas Gerais, em algumas cidades do Rio de Janeiro, no Amazonas, no Pará, no Piauí. Mas é preciso, ao mesmo tempo que usamos isso como ilustração, mas é preciso uma correção de pensamento, porque muitas destas tragédias podem ser consideradas como inevitáveis, porque são fruto de um fenômeno da natureza. E é possível que uma pessoa transporte isso para a vida espiritual e achar que é inevitável acontecer uma tragédia na vida espiritual. Mas esta noite o Espírito de Deus está nos dizendo: é possível evitar a tragédia.
Ouça, igreja, é possível a casa não cair, é possível ouvir: vinde benditos de meu Pai, e possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É possível não ser enganado, é possível entrar pelo caminho apertado e ir até o fim. Tragédia na vida espiritual não são causadas pelo acaso. Tragédias na vida espiritual não são causadas pelo azar. Tragédias na vida espiritual não são causadas pelo fenômeno da natureza. Ou seja, igreja, tragédias na vida espiritual não são causadas pela luta, pela tribulação, pela adversidade, pela doença, pelo desastre, pela amargura, pela luta, pela oposição. Não são causadas por estas coisas. Tragédia na vida espiritual é resultado, é consequência de decisões, de escolhas, de aplicação e de atitudes. Então, meus irmãos, nós precisamos decidir, nós precisamos escolher, nós precisamos aplicar, nós precisamos ter atitudes de maneira acertada, de maneira correta. Aí, irmãos, eu acho que eu posso lançar essa pergunta: e quem é idôneo para tal? E quem é idôneo, quem é capaz para tal? Por isso, o Deus que fala, o Deus que exige, o Deus que revela, o Deus que estabelece condições, é o Deus que abre a cortina e descortina os seus mistérios e diz para a igreja: é por aqui. Como disse o profeta Isaías: ouvirás uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. Aleluia. É possível decidir correto, é possível escolher correto, é possível aplicar correto, é possível ter atitudes corretas, porque Deus revela, Deus ensina. É o que Jesus está dizendo aqui. E note, irmãos, que ele começa pelo escutar, pelo ouvir. Versículo 24, ele encerra assim: todo aquele, pois, que escuta, tem que ouvir, tem que escutar. E atenção, quando a gente vê essa expressão na Bíblia, ouvir é mais do que escutar. Ouvir é ter interesse, ouvir é querer obedecer, ouvir é valorizar, ouvir para conhecer. Mas não é só ouvir para conhecer, é ouvir para conhecer e obedecer. É ouvir para conhecer e obedecer. Para quê? Ouvir para conhecer, para obedecer, para agradar a Deus. Ouvir para conhecer, para obedecer, para agradar, para a glória de Deus, porque nós fomos feitos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. Ele vos escolheu para a sua glória. Ouvir, conhecer, obedecer, agradar, glorificar. Essa parábola, como nas outras advertências, Jesus trabalha com pares.
São dois tipos de ouvintes. Aqui diz que é o ouvinte prudente e o ouvinte insensato. Eu peço que os irmãos tenham sempre em mente esses 4 aspectos: decisão, escolha, aplicação e atitude. Dependendo de como lidamos com esses aspectos, ou seremos prudentes, ou seremos insensatos. O prudente é o cuidadoso, o prudente é o cauteloso, o prudente é o sábio, e o insensato é aquele que não compreende, é aquele que não discerne, é aquele que não valoriza, é aquele que não dá importância, é aquele que acha que não precisa. Notemos que nessa parábola nós encontramos muitas semelhanças. Eu vou começar pelas semelhanças, porque o grande foco da parábola não está nas semelhanças, está nas diferenças. Mas vamos começar pelas semelhanças. Pensem comigo. Os dois ouvem, tanto o prudente como o insensato. Segundo, os dois ouvem o quê? As palavras de Jesus. O próprio Cristo disse isso: escuta as minhas palavras. Igual. Terceiro, os dois desejam construir casa, tanto o prudente como o insensato. Quarto, dá a entender pela parábola que os dois querem construir uma casa praticamente na mesma localidade. Interessante isso. Até aí está tudo igual. Quinto, ambas as construções, ambas as casas que parece que estão na mesma localidade, ambas as casas são submetidas às mesmas condições. A chuva vai em uma e vai na outra, rio vai em uma e vai na outra, vento vai em uma e vai na outra. Vistas do lado de fora, não tem nenhuma diferença as duas casas. Vendo só pela superfície, é tudo igual. As janelas são iguais, as portas são iguais, os telhados são iguais, é o mesmo tipo. É possível que a cor seja a mesma, olhando assim é tudo igual. Porém Jesus, ao contar a parábola, ele vai destacar as diferenças, porque as diferenças é que são fundamentais e vitais. Não são as semelhanças, são as diferenças. E a diferença já começa pelos ouvintes, porque é prudente e o outro é insensato. Agora notem, num primeiro momento é possível que não ficasse tão claro assim. Notem, essa primeira diferença, ela começou a vir à tona a partir do anúncio das palavras de Jesus, e essas palavras terem chegado até os ouvintes. Foi a partir daí que a diferença começou a ser notada, porque o prudente, ele teve uma reação a partir de ouvir a pregação, e o insensato, ele teve outra reação. Precisamos decidir, escolher, aplicar e ter atitudes diante do que Cristo nos revela. Quer ver um texto que diz do prudente?
aqui no versículo 24, edificou a sua casa sobre a rocha. A partir do que Jesus falou, ele decidiu. A partir do que Jesus falou, ele escolheu. A partir do que Jesus falou, ele aplicou. A partir do que Jesus falou, ele teve atitudes. E ele construiu a sua casa na rocha. Um texto paralelo a este texto, e eu deixo para os irmãos anotar e de repente ler em casa, é Lucas capítulo 6, versículos 48 e 49. Eu vou ler para a gente poder ganhar tempo, os irmãos anotem ele em casa. Lucas 6, 48 e 49 é um texto paralelo a esse texto de Mateus 7. Lucas 6, 48 também retrata o homem prudente. Agora note o detalhe que Lucas acrescenta: cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. Cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. Agora o insensato diz assim: edificou a sua casa sobre a areia, versículo 26. Agora vamos ver o texto paralelo, Lucas 6, 49. Edificou uma casa sobre terra, e está escrito lá, sem alicerces. O prudente pega o que Jesus falou. Oh, quem está pegando aí? Quem está pegando aí? Quem está pegando aí? O prudente pega e vai trabalhar em cima do que Jesus falou. E o insensato: eu já sei como fazer, eu não preciso ser ensinado. Para que escola dominical? Para que culto de ensino? Eu não preciso. O insensato, olha algumas características do insensato. Note, edificou sobre terra sem alicerces. Ora, edificar sem alicerces não precisa cavar, não precisa ir fundo. Ora, se não precisa cavar, se não precisa ir fundo, ele está economizando o que aí? Tempo. O insensato está sempre com pressa. O insensato, ele quer as coisas imediatamente. O insensato, ele não quer esperar. O insensato, ele está interessado nos atalhos. O insensato está interessado no resultado imediato. O insensato não tem tempo para ouvir instrução. O insensato não tem tempo para ouvir ensino. O insensato não acha necessário ser instruído, ser lembrado, ser avisado, ser exortado. O insensato não precisa aprender. Agora, última característica: o insensato, ele não pensa nas consequências. Ele só é o aqui e agora. Ele só está interessado agora, rápido. Ele não pensa que pode vir chuva, o vento pode soprar mais forte algum dia, essas águas podem subir, e se continuar com o coração endurecido, ele não vai perceber o real motivo da casa ter caído. Se alguém perguntar para ele, sabe o que ele vai dizer? Sabe por que a minha casa caiu?
Porque o vento que soprou foi muito forte. Sabe por que a minha casa caiu? Porque a chuva foi uma chuvarada, um temporal. Sabe por que a casa caiu? Porque o rio subiu. Mas por que está assim? É porque a luta está muito grande. Por que desanimou? É por causa da luta. Por que desviou? Porque a tentação foi muito grande. Por que entregou o cartão? Porque o vento está soprando muito forte. Ou seja, não discerniu a construção e também não consegue discernir o real motivo para a casa ter caído. Nesta noite, como tem acontecido toda terça-feira e toda a escola bíblica dominical, o Espírito Santo está revelando, o Espírito Santo está dizendo o seguinte: se você cavar fundo e colocar o alicerce na rocha, não tem vento que vá te derrubar, não tem chuva que vai te derrubar, não tem rio que vai te derrubar. Crê tu nisto, recebe tu isto. Aleluia, 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 aleluia. Quem cava fundo, quem investe tempo para cavar, quem investe tempo para colocar o alicerce lá na rocha, pode até olhar para o lado e ainda tem que ouvir uma gracinha: tu ainda está aí, eu já estou aqui. Você ainda não subiu, eu já estou aqui. Mas a gente vai olhar e não vai discutir, a gente só vai dizer: é porque Jesus disse, é desse jeito, Jesus falou, é desse jeito, Jesus falou, é desse jeito. E eu prefiro, eu decido, eu escolho, eu aplico e eu tomo atitudes. É do jeito que Jesus falou, é do jeito que Jesus ensinou. Arabala xarabala sucalaias. Como poderíamos definir o homem insensato? Por intermédio de outros textos da palavra. Eu vou citar o texto. Uma sugestão é o irmão anotar e ler em casa, porque aqui já está o texto escrito. Eu vou, para a gente caminhar. Como poderíamos definir o homem insensato? Além disso que nós acabamos de dizer, Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Provérbios, capítulo 12, versículo 15. O caminho do tolo, o caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. É reto aos seus olhos, ou seja, repetindo, é aquela pessoa que acha que não precisa ser instruído. É a pessoa que acha que não precisa aprender. É a pessoa que não aceita ser advertido. Esse é o reto aos seus olhos. Segunda característica do insensato:
Salmo 14, 1. Salmo 14, 1. O insensato age com ingenuidade, de maneira infundada e tola. Salmo 14, 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Agora notem o resultado de um viver que não considera Deus nos seus caminhos. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Às vezes a gente olha e diz assim: diz o nécio, diz o insensato no seu coração, não há Deus. A gente pensa logo no ateu. Também, o ateu também está incluso aqui. Mas quero convidá-los a uma reflexão. E aquele que diz que crê e não considera as instruções que recebe acerca de Deus? E aquele que diz que crê, mas não se esforça e não se interessa em conhecer a vontade de Deus? E aquele que diz que crê, mas continua praticando iniquidade? E aquele que diz: mas em teu nome eu profetizo, em teu nome eu expulso o demônio, em teu nome eu faço maravilhas, mas continua praticando iniquidade? Então atenção, porque quando a gente desconsidera Deus em todas as áreas da nossa vida, isso tem consequências nas 3 dimensões do ser humano. Verso 1 do Salmo 14. Primeira consequência, em si próprio, porque o Salmo diz assim: tem se corrompido. Segunda consequência, nossa vida em relação a Deus, porque o Salmo diz: fazem-se abomináveis em suas obras. A abominação é aquilo que ofende a Deus. Terceira consequência, em relação ao próximo, porque o Salmo diz: não há ninguém que faça o bem. Tem consequências em todas as áreas da nossa vida, mas o contrário também é verdadeiro, porque aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus tem consequências na sua vida, tem consequências em relação a Deus e tem consequências em relação ao próximo. Aleluia. E por último, como caracterizar um homem insensato? Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. O insensato vive suas paixões sem perceber seus próprios erros. Tito 3, 3. Vive as suas paixões sem perceber seus próprios erros. Porque também nós éramos, escreve Paulo a Tito, em outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Oh glória, porque isso aqui é passado. Isso aqui é a velha vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, porque foi regenerado, liberto, transformado pelo poder da palavra e do
Espírito Santo. Aleluia. Agora, meus irmãos, como poderíamos definir o homem prudente? Provérbios, capítulo 13, versículo 16. O homem prudente. Provérbios, capítulo 13, versículo 16. Todo prudente obra com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura, espalha a sua tolice. Mas o prudente, tudo que ele faz é com cautela, é com cuidado. Sabe por quê? Porque ele conhece o que Jesus disse, ele considera o que Jesus disse. Por isso que a obra dele revela ele. Os feitos revelam, como aprendemos na terça-feira passada, é pelos frutos que se conhece a árvore. Aleluia. Quando o fruto começar a brotar, vai revelar quem é o prudente. Aleluia. Segunda característica, Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Estamos falando do prudente. O prudente é cauteloso, o prudente é cuidadoso, o prudente faz as coisas pensando no que Jesus falou. Provérbios 22, 3. O avisado, ele vê o mal e esconde-se. Por que ele se esconde? Porque ele é cuidadoso. Não confundamos cuidadoso com medroso. Não confundamos cuidadoso com covarde. Não, o prudente não é medroso e nem covarde. O prudente é cuidadoso, é cauteloso. O avisado vê o mal e esconde-se. Mas o simples, irmão, esse simples aqui é ingenuidade. Esse simples aqui é imaturidade. Esse simples aqui é aquela pessoa que já tem tanto tempo de fé, mas continua criança, não amadurece, não cresce, não se desenvolve. O simples, ele passa adiante. Está lá o aviso, cuidado, mas ele passa adiante. E a Bíblia diz, e sofre a pena. Tem avisos para nós. Deus está nos avisando. Cuidado para não ficar alimentando essa mágoa. Cuidado para não ficar alimentando esse ódio. Não vai dar certo isso. Cuidado com a tentação. Não procura, não tente a Deus. Corre, foge, passe mais tempo lendo a Bíblia, vai orar, vai para a escola bíblica dominical, vai para culto de ensino, vai para oração e jejum. São avisos de Deus. O prudente é avisado e ele toma cuidado. E terceiro, o homem prudente sabe qual caminho tomar. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A diferença entre prudente e insensato é que o insensato acha que sabe tudo, e o prudente, ele conhece as suas limitações, as suas debilidades, e porque conhece as suas limitações, ele sabe que precisa da revelação da palavra, para ele saber qual é o caminho que ele vai seguir, para não acontecer de ser caminhos da morte. E encerrando, de acordo com o esboço aqui apresentado, Jesus também falou sobre algumas características
do homem prudente nos evangelhos. E eu quero destacar aqui essas três, usando essas três expressões. O homem prudente, as suas atitudes, as suas decisões, as suas aplicações, as suas escolhas se manifestam na vida, no ministério e na batalha espiritual. Se você quiser anotar, vai se manifestar na vida, no ministério, no serviço cristão e na batalha espiritual. Na vida, Jesus falou em Mateus 7,24, nós já lemos. Jesus falou: o homem prudente deve permanecer alicerçado sobre a rocha, ou seja, é a vida dele. Então a vida do prudente, ela se revela, ela se manifesta como sendo resultado de escolhas, decisões, atitudes, aplicações baseadas na palavra de Deus. É uma vida cautelosa, é uma vida cuidadosa. Ou se tem o tempo que a gente precisa ter cuidado, é o tempo de hoje. Cuidado com o que a gente fala, cuidado aonde a gente vai, cuidado com as nossas atitudes, com as nossas reações, cuidado. Segundo, as ovelhas de Jesus devem agir com prudência. Aqui é ministério. Por quê? Porque é Mateus 10,16. Mateus 10,16 é Jesus enviando os seus discípulos. Mateus 10,16 é Jesus comissionando os seus discípulos. Mateus 10,16 é Jesus dando missão aos seus discípulos. E aí ele vai dizer: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência no serviço cristão, prudência no ministério da igreja, prudência, cautela, cuidado. E por último, prudência na batalha espiritual. O crente deve ser prudente em todos os momentos, porque o inimigo que estamos enfrentando, ele vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. Estamos envolvidos numa batalha, estamos num campo de batalha, portanto precisamos ser cuidadosos e cautelosos. Que o Espírito de Deus nos capacite, que o Espírito de Deus nos capacite, que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente,